Olá pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de Laboratório de Física 3. E hoje vamos falar um pouco mais sobre campo e potencial elétrico. Fazendo uma breve recordação do que a gente já viu nas aulas anteriores, a gente viu essa nova propriedade interessante da natureza. A gente já estudou lá no curso de Física 1 a lei da gravitação universal de Newton, onde massa atrai massa. Mas o homem, com o passar do tempo, observou um outro fenômeno muito interessante e descobriu uma outra propriedade da natureza. E com a evolução a gente entendeu isso como sendo cargas elétricas. E quem formulou matematicamente essa interação entre as cargas elétricas foi o Coulomb. E a gente já viu nas aulas anteriores como que se dá essa atração através da lei de Coulomb. Essa força, a gente foi capaz de expressar matematicamente essa força que se dá entre cargas. A lei de Coulomb, ela vale para duas cargas pontuais, então em situações onde a gente pode considerar cargas como sendo pontuais, ou em situações onde a gente pode considerar uma distribuição de cargas, mas a distância entre elas é muito grande. E aí com isso a gente pode aproximar que nessa distribuição de carga isso atua como sendo um ponto. Então lá da lei de Coulomb a gente viu que se eu tenho duas cargas, uma Q1 e outra Q2, e elas estão separadas por uma distância r, a gente vai ter a expressão matemática que nos diz dessa força que há entre essas duas cargas. Então essa força é uma grandeza vetorial. A gente lembra que força, além do módulo da magnitude, a gente precisa dizer qual é a direção, e no caso a direção dessa força de Coulomb é a direção que une as duas cargas. E o sentido é o sentido que vai depender das cargas. A gente já viu na aula anterior que se essas cargas tiverem o mesmo sinal, a gente chegou a essa convenção, né? Que as cargas elétricas elas só têm duas possibilidades, ou elas são positivas ou elas são negativas. Diferente de massa, que massa sempre atrai massa, as cargas elétricas elas podem ser atraídas, então esse sentido será o sentido de uma interagindo com a outra, se as cargas tiverem sinais diferentes, ou repelindo, se as cargas tiverem o mesmo sinal, então, seja positivo, positivo ou negativo, negativo, elas irão se afastar. Então, essa é a lei de Coulomb, então, expressa de uma forma matemática, e tem essa dependência com o produto das cargas inversamente proporcional ao quadrado da distância. E ali tem uma constante de proporcionalidade que depois a gente vai ver exatamente quanto ela vale. Mas o que a gente sabe então é que se eu tiver duas cargas, a força, a magnitude vai depender da quantidade que eu tenho de cargas entre elas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O experimento que vocês fizeram na aula anterior. Mas aí, na física, a gente pode expressar essas grandezas que a gente, de forças, de uma forma diferente. Porque essas forças da natureza, e a gente viu lá já nos cursos anteriores que existem 4 forças fundamentais. Então a gente já estudou muito bem a força fundamental de gravitação e agora vamos estudar um pouco mais a força fundamental elétrica ou eletrostática. E a gente, lá na mecânica, sempre usou o conceito de um corpo de prova. Então, no caso da Terra, a gente calculou o campo gravitacional que era independente da massa do corpo que eu usava para estudar a sua queda. E aqui no caso do eletromagnetismo a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai tomar uma carga como uma carga de prova. E isso vai nos levar a um conceito muito interessante, que já vem também de uma analogia com a mecânica, que é o conceito de campo. E nesse caso aqui do campo elétrico. O campo é essencial para a gente entender como é que uma carga aqui numa posição vai interagir com uma outra carga à distância.
Então nós, físicos, pensamos no conceito de campo. Então para a gente ter a interação de uma carga com a outra, a gente vai dizer que cada carga possui um campo. E esse campo se propaga no espaço e é o que vai fazer com que uma carga interaja com a outra através desse campo. É um conceito abstrato, então isso a gente só consegue visualizar o campo a hora que eu coloco alguma carga, a hora que eu faço uma interação com ele. Eu sei que aqui, por exemplo, eu tenho o campo gravitacional, e se eu colocar um corpo aqui com uma determinada massa, ele vai sofrer a ação desse campo gravitacional. A mesma coisa com carga. Se eu tiver aqui algum corpo com alguma carga elétrica, se eu colocar uma outra carga elétrica, vai sofrer a influência desse campo gravitacional. E matematicamente, para analisarmos essa situação, então a gente toma uma carga como sendo a carga que vai gerar esse campo e uma outra carga que vai sentir esse campo. E a gente chama isso então de carga de prova, que aqui eu estou chamando de Q2. Então a carga Q1 gera um campo no espaço que se propaga e esse campo vai perturbar, por exemplo, uma carga Q2. Essa carga Q2 é que vai sentir a força eletrostática de Coulomb. E como a gente pode matematicamente modelar esse campo elétrico? A gente então toma a força de Coulomb e divide pela carga de prova. Então, se a gente tomar aquela expressão anterior da lei de Coulomb e eu dividir pela carga de prova que eu estou assumindo aqui, que é Q2, eu tenho o campo elétrico que a carga Q1 produz. Então, se eu retirar a carga Q2, eu tenho o campo que Q1 produziu no espaço. Então, esse corpo carregado, ele cria ao seu redor uma influência e vai provocar uma certa ação à distância. E aqui a gente está vendo principalmente que esse corpo é produzido por cargas elétricas, mas lá no futuro vocês vão ver que esse campo elétrico também pode ser produzido por variações do campo magnético. Então a gente partiu da lei de Coulomb, onde eu tinha interação de duas cargas pontuais, e agora eu tirei uma carga pontual, chamei ela de carga de prova, e aí defini o campo que uma carga produz no espaço. E a força elétrica sobre um corpo carregado é exercida por esse campo elétrico ou por outros corpos carregados. Então aqui uma forma mais completa de escrever o campo elétrico. Essa grandeza campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então o vetor campo elétrico de uma carga pontiforme, ele vai continuar tendo a sua magnitude, que é dado por esse fator aqui, mas além disso ele vai ter a mesma direção e o sentido da força elétrica de Coulomb que a gente viu anteriormente. E aí a gente fez algumas definições. Por definição, o campo elétrico de uma carga pontiforme, ele sempre vai apontar para dentro. Então, nesse caso aqui de uma carga positiva, o campo ele sempre vai ser apontando para dentro da carga. Então, o vetor campo elétrico, ele vai ter uma determinada magnitude dada pela carga e por a distância onde eu estou com esse campo elétrico. E a sua direção é sempre radial. E o sentido vai depender se é uma carga negativa ou uma carga positiva. No caso de uma carga negativa, esse campo elétrico será para dentro, será apontando para a carga. E no caso de uma carga negativa, esse campo será para fora, apontando para fora da carga que eu estou medindo. Uma outra forma da gente expressar ou mostrar os campos elétricos é através das linhas de campos, que, como a gente viu, o campo é uma coisa que nós, físicos, pensamos em como usar para mostrar a existência dessas cargas e da interação dessas cargas. Mas a gente pensou numa outra forma de mostrar um conjunto de linhas de campo que vão nos dar informações sobre essas cargas elétricas.
Então a gente definiu algumas convenções para essas linhas de campo. Se essas linhas de campo estão muito próximas, a gente diz que o campo então é intenso. Então quanto mais intenso o campo, mais próxima eu vou desenhar essas linhas, certo? E na situação contrária da mesma forma, se eu abrir as linhas significa que eu tenho um campo menos intenso. Uma outra situação que a gente tem é a direção local dessas linhas, que ela vai dar a direção do campo. E se essas linhas forem uniformes, significa que nós temos um campo uniforme. Então a gente tem duas situações. Se eu conhecer qual é o campo, eu posso desenhar as linhas de campo. E da forma contrária, se eu conhecer as linhas de campo, eu posso também saber qual é o meu campo elétrico ali presente. Então, aqui eu tenho alguns exemplos onde a gente pode desenhar essas linhas de campo. Então, de uma carga positiva, a gente lá por convenção sabe que as linhas de campo elas saem dessa carga. Então, elas apontam para fora da carga. No caso de uma carga positiva, as linhas de campo elas apontam para dentro da carga negativa. E aí eu posso ter, na nossa natureza, a gente pode ter interação de vários tipos de carga. Então, por exemplo, o que a gente chama de dipolo é uma carga positiva e uma carga negativa. Então, eu posso desenhar as linhas de campo levando em consideração aquela convenção. Então, de uma carga positiva as linhas saem e de uma carga negativa as linhas entram. Então, de um dipolo eu posso desenhar, levando em consideração essa convenção, quais são as linhas de campo, qual é o campo elétrico de interação ali entre uma carga positiva e uma carga negativa. Se eu tiver cargas de mesmo sinal, eu também consigo desenhar e mapear qual é o campo elétrico através das linhas de campo dessa interação. Então vamos olhar aqui um exemplo. Então eu tenho duas situações onde eu não sei qual é a carga. Eu só estou vendo as linhas de campo que essas cargas produzem. Então o que a gente pode observar? Que numa delas as linhas de campo estão saindo, enquanto na outra as linhas de campo estão entrando. Então a gente já consegue entender que uma delas é positiva, porque as linhas estão saindo da carga, e na outra linha a carga é negativa, porque as linhas estão entrando na carga. Então, sem saber qual é a carga, apenas olhando para as linhas de campo, eu já consigo saber, opa, ali parece que uma é positiva e a outra é negativa. E com relação à quantidade em si de carga, será que uma é maior do que a outra ou as duas têm a mesma quantidade de carga? Apenas uma é positiva e a outra é negativa. Se eu olhar para o número de linhas, eu vou ver que esse número de linhas é igual, tanto da situação da esquerda quanto da direita. Então significa que a carga em si é a mesma. A única diferença é que uma é positiva e uma é negativa. Então é isso que a gente vê. Então se eu olhar as linhas de campo, esse aqui é um exemplo simples, mas se eu ver as linhas de campo, eu consigo também saber qual é a carga. E nas situações nossas do cotidiano, a gente não vai ter só duas cargas, né? A gente pode estar rodeado ali por várias cargas e essas cargas interagindo. E para nossa sorte, vale o princípio da superposição dos campos elétricos, assim como lá na mecânica valia também o princípio da superposição para a força gravitacional, para as massas, para a carga ainda bem também vale o princípio da superposição. E aí é simplesmente uma soma linear desses campos elétricos, tá certo? Então, se eu tiver mais de duas cargas, o campo elétrico ele vai ser composto pela soma de cada um dos campos dessas cargas. E aí a distância em relação a um ponto P, então o campo elétrico nesse ponto P, vai ser a soma do campo elétrico de cada uma dessas cargas em relação àquele ponto P. E o que essas forças dessas várias cargas vão fazer? Elas podem fazer esse sistema se atrair, então se eu tiver um conjunto de cargas,
e essas cargas tiverem a polarização ali ser positivo ou negativo de forma adequada, eu posso levar esse sistema a ser atraído, então a colapsar, ou esse sistema se expandir, ele ser repelido, essas cargas serem repelidas e esse sistema vai se expandir. Então, nesse sistema, a gente diz que ele contém uma energia. Se a hora que eu monto esse sistema e largo ele lá, ele pode tanto contrair, essas cargas gerarem um movimento de contração, de atração, para colapsar, então isso se demandou uma certa energia. A mesma coisa para se expandir. Se essas cargas se repelem, se afastam uma da outra, é porque existe uma energia para isso acontecer. Eu não vou colapsar ou repulsar sem eu ter uma energia, certo? E como que a gente pode calcular essa energia? A gente vai calcular então a energia potencial eletrostática. Então a gente sabe que se eu tenho uma carga Q1, e aqui eu vou supor que essa carga é positiva, ela tem um campo elétrico dela. A cada distância R dessa carga, eu vou ter uma magnitude desse campo elétrico. Então a gente viu que o campo elétrico é diretamente proporcional à carga que o gera e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E qual que é a sua direção e o sentido? A direção é sempre radial, a gente viu lá da lei de Coulomb, é uma direção radial. E o sentido vai depender da carga. Então, nesse caso aqui é uma carga positiva, então o sentido é para fora da carga. Se fosse uma carga negativa, o sentido seria para dentro. Mas a direção é sempre radial, o campo é radial. Por quê? Porque a interação entre duas cargas se dá, a força se dá no vetor que une essas duas cargas, de uma forma bem análoga ao que acontece com a força gravitacional. A força gravitacional de atração entre massas, ela se dá na linha que une essas duas massas. Aqui é a mesma coisa. A força se dá na direção que une as duas cargas. E o campo elétrico, ele é radial. Então, ele sempre vai estar apontando para fora da carga. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma outra carga Q2 numa posição 1 inicialmente e vou percorrer um caminho qualquer até uma posição 2. Então essa carga Q2 ela vai percorrer um caminho. Esse caminho ele pode ser um caminho qualquer. E o vetor que une essa localização da posição 1 à posição P2, lembra, a gente fez isso lá em Física 1. A gente chamou que essa curva que une uma posição à outra, a gente pode somar vários incrementos de vetores dLs. Então, se eu somar vários dLs, eu posso percorrer um caminho que sai da posição 1 à posição 2, certo? E aí vamos usar também aquilo que a gente aprendeu lá em Física 1. Eu vou calcular o trabalho dessa força. Então, eu tenho a força eletrostática lá que veio da lei de Coulomb, e eu vou calcular o trabalho que alguém fez para tirar essa carga da posição 2, da posição 1, até a posição 2. Então, o trabalho para ir da posição 1 à posição 2, se a gente lembrar lá da definição que a gente viu no capítulo 1, onde a gente estudou lá o trabalho, então é integral de caminho, de eu sair da posição 1 da posição 2, do produto escalar entre a força e o meu vetor dl, então o meu incremento ali de posição dl. Só que nesse caso a força eletrostática eu posso expressar ela em função do campo elétrico. Então a força ela vai ser igual a Q2 vezes o campo elétrico, também é a grandeza vetorial, porque eu estou assumindo aqui que o meu Q2 é a carga de prova, é uma carga ali pequena. E aí eu posso calcular esse trabalho. Eu sei como expressar o meu vetor campo elétrico. Aqui só para a gente lembrar lá da geometria que eu posso escrever esse vetor campo elétrico, seja no seu versor R, no seu R versor, o que a gente chama lá de R chapéu, ou também na forma do vetor R mesmo. Aí vocês viram lá em geometria que essas formas são equivalentes, apenas para lembrar aí para vocês.
E aí a gente pode calcular então o trabalho dessa força elétrica. Mas vamos lembrar uma coisa interessante aqui. Do mesmo jeito que a gente calculou lá o trabalho da força-peso ou o trabalho da força gravitacional, que também era uma força radial, certo? E a gente viu que o trabalho era conservativo, ou seja, independia do caminho para eu ir do ponto 1 ao ponto 2. E se eu também fizesse de um sistema fechado, sair do ponto 1, ir até um ponto 2, depois do 2 voltar para o 1, esse trabalho, se ele fosse igual a zero, a gente chamaria isso de força conservativa. Então, quando o trabalho ele é independente do caminho, ou num caminho fechado ele é igual a zero, a gente lá definiu que essa força era especial. Essa força era chamada de força conservativa. Então, a força gravitacional é uma força conservativa. E aí o que a gente definiu? A gente definiu a energia potencial gravitacional. Isso nos auxiliou a resolver vários problemas sem precisar lidar ali com a força peso, com a força gravitacional. Só através da energia a gente já conseguiu resolver algumas situações. Qual a outra força conservativa que a gente estudou? A força de mola, as forças restauradoras, que a gente chamou de energia potencial elástica. Então, também era uma força conservativa. E a força de atrito, que a gente também estudou? A força de atrito ela não é conservativa. Por quê? Porque depende do caminho. E num caminho fechado eu sempre vou estar perdendo energia. E aí vocês vão se lembrar também que de uma força conservativa a gente definiu lá a energia potencial. Então, o trabalho de uma força conservativa, a gente chamou isso de energia potencial dessa nova grandeza U. Então, U é a energia potencial, nesse caso é a força elétrica, então vai ser a energia potencial elétrica. E quem fez esse trabalho, né, para vir da posição A1 à posição 2 foi um agente externo ali que formou essa configuração, tá certo? E por que então que a força elétrica é uma força conservativa e eu posso também definir uma energia potencial elétrica, uma grandeza escalar agora? Porque ela também é radial. Esse meu vetor dl ali, ele pode ter componentes tanto na direção radial quanto numa direção angular. E aí a única componente que vai importar para o cálculo do meu trabalho vai ser essa componente radial. E aí a única grandeza que vai importar vai ser a posição final 1 e a posição final 2. Então a gente pode aqui dar um pouco mais, trabalhar um pouco mais esse conceito e reescrever isso de uma outra forma. Então vocês se lembram lá também que a gente calculava incrementos de trabalho dW ali, que nesse caso, como é uma força conservativa, a gente vai calcular os incrementos de energia potencial, então que eu vou chamar de dU. E aí eu posso expressar dessa forma. Então, se eu tenho a carga 1 a uma distância inicialmente da carga 2 R1, então é só a distância radial ali que me interessa. E no mesmo caso, a hora que eu vou para a posição 2, eu tenho a distância através do vetor R2 da carga 2 na posição 2. Então, inicialmente elas estão afastadas e o que dá essa distância entre elas é o vetor R1 e depois na posição 2 é o vetor R2. Então com isso eu consigo calcular aquela integral se eu substituir, fazer a integração da posição R1 e R2. E aí, como eu disse, só vai me importar a distância radial. Então só vai me importar a distância de fato R1 e R2 entre as partículas. Se R1 e R2, a gente imaginar ali um ângulo entre esses dois vetores, se esse ângulo for zero ou for qualquer outro ângulo, não importa. O que importa, na verdade, é a distância radial da posição 1 e da posição 2, que eu estou chamando então de R1 e R2. Então, com isso, independente do caminho, eu posso calcular
qual é esse trabalho realizado. E aí uma convenção que a gente fez lá também, no caso da gravitação, eu assumo que esse R1 é infinito, ou tende a infinito. Então, qual é o trabalho que eu preciso para trazer uma carga lá da posição infinito até a posição R2? Então, eu vou assumir que R1 tende a infinito. Então, a minha energia potencial eletrostática, ela vai ficar dessa forma. Então, é o produto das cargas dividido agora por R. Então, é só inversamente proporcional à distância. Então, essa é a energia potencial eletrostática que eu tenho ali quando eu faço o trabalho entre duas, quando eu faço o trabalho para movimentar uma determinada carga. E essa convenção de qual é a posição R1, a posição R2, também a gente pode adotar de forma arbitrária. Lembra que quando a gente resolvia energia potencial gravitacional, em alguns momentos eu considerava o zero como sendo o chão, em algumas situações eu considerava o zero como sendo em cima da mesa, ou em cima do prédio, ou num avião, ou num carro. Então o meu referencial eu sempre posso alterar. Mas o que a gente tem que lembrar é que o trabalho sempre sai de uma posição e vai até uma outra posição. Então sempre uma integral ali de caminho entre uma posição e outra. A mesma coisa a energia potencial eletrostática. Sempre vai de duas posições relativas. E aqui a gente vai, em muitos casos, assumir que essa posição inicial, o R1, ele tende ao infinito. Então essa energia potencial ela pode ser transformada em outros tipos de energia se o sistema permitir, né? Em energia cinética, por exemplo. E aí uma nova grandeza que a gente, da física aqui, pensou lá no passado e definiu, é a grandeza potencial, diferença de potencial elétrico. Que é simplesmente o quê? A gente também, da mesma forma que no caso do campo elétrico, falou, olha, esse campo elétrico aqui depende de uma carga de prova. Aqui eu vou calcular também esse potencial para qualquer carga. Então eu vou tirar ali a carga de prova. Então eu vou dividir aquela minha grandeza, energia potencial, pela carga de prova, por Q2. Então com isso eu vou ter o que a gente chama de diferença de potencial elétrico. Então, o que é a energia potencial elétrica? A energia potencial elétrica, ela depende ali das duas cargas, certo? Mas potencial elétrico, cada carga ela vai ter o seu potencial elétrico. Que a hora que eu colocar uma carga ali, vai sentir esse potencial elétrico gerado pela primeira carga, certo? Então, eu divido também por uma carga de prova, do mesmo jeito que a gente fez com o campo elétrico. E através disso, então, a gente calcula a diferença de potencial elétrico, que a gente vai ver que é uma grandeza bem importante. Então, do mesmo jeito, o trabalho eu preciso fazer de um ponto 1 ao ponto 2. Então, a diferença de potencial elétrico eu também vou fazer de um ponto 1 ao ponto 2. Então, a diferença de potencial do ponto 2 menos o ponto 1 vai ser essa integral de 1 a 2, só que agora é a integral do campo elétrico, do produto escalar do campo elétrico pelo incremento de vetor dl. Então lá a energia potencial era o trabalho, que era a integral de caminho da força dl. Aqui no potencial é a integral do campo dl, porque eu dividi pela carga de prova. Então aí a gente fica que a diferença de potencial entre o ponto 2 e o ponto 1 é o trabalho dividido pela carga. E aí surge essa grandeza que a gente conhece, que é o volts, que é o joule, né? Unidade de energia, trabalho é unidade de energia, dividido pela carga, que é coulomb. E joule por coulomb é igual a volt. O potencial elétrico, ele é uma característica de um sistema de cargas e que permite ali a gente obter informações sobre o campo elétrico e também das forças que atuam nesse sistema de cargas. Esse potencial elétrico, então, o que ele é? Ele é a energia potencial por unidade de carga. O potencial também é uma grandeza escalar, assim como o que a gente tinha lá, a energia potencial elétrica,
o potencial elétrico também é uma grandeza escalar. E aí uma das unidades que a gente usa é o elétron-volt, que é uma unidade de energia equivalente de uma carga elétrica do elétron numa diferença de potencial de 1 volt. Então, 1 elétron-volt, isso vai dar uma unidade de energia. Então, é se eu pegar uma diferença de potencial de 1 volt, colocar uma carga de um elétron. Então, carga de um elétron numa diferença de potencial de 1 volt, isso aí vai dar a energia de 1 elétron-volt, que a gente chama. Então, se eu tiver um elétron se deslocando através da diferença de potencial de 1 volt, isso é a energia de 1 elétron-volt. Por conveniência, como eu já expliquei, a gente define esse R1, onde esse potencial é zero no infinito, e o potencial ali de uma carga pontiforme Q, a gente pode então escrever da seguinte forma. Eu sei que a energia potencial se eu tiver duas cargas pontiformes, como que ela vai ser? Eu sei lá calcular, eu sei que é a integral da força por dl. Então aqui eu consigo calcular essa energia potencial U, certo? E aí para eu ter o potencial elétrico, é dividir a energia pela carga Q2, pela carga de prova. Então esse é a diferença de potencial se eu considerar a minha distância R1 lá no infinito. Certo? O campo elétrico e o potencial são intimamente relacionados. Então aqui só reescrevendo. Então o trabalho para levar a carga 1 do ponto 1 ao ponto 2, então ele vai ser dado por essa forma. Então aqui por conveniência a gente sempre vai tomar o infinito como sendo o ponto de partida, onde o potencial é igual a zero. E aí, uma coisa que a gente pode se perguntar é, e se eu souber qual é a diferença de potencial? Eu consigo saber qual é o campo elétrico? Sim, eu também consigo saber o campo elétrico. Basta eu sei dessa expressão ali que dV é igual a menos o produto escalar do campo elétrico com dl, eu posso integrar dos dois lados, né? Ou fazer ali a operação matemática de isolar o campo elétrico. Então, com isso, eu consigo calcular as componentes de um meu campo elétrico. Então, se eu tenho um campo elétrico ali num eixo cartesiano, x, y, z, se eu fizer ali, então, uma manipulação matemática, eu vou encontrar que, se eu conheço a diferença de potencial V, para eu encontrar o campo elétrico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a derivada de V em relação a x para eu ter o campo elétrico na direção x, certo? E aí vem o menos que veio lá da definição de trabalho, correto? E a mesma coisa para as outras componentes. Então, se eu conheço a diferença de potencial V, eu consigo calcular o campo elétrico em cada uma das dimensões. Então, se eu conhecer o potencial em diferentes pontos, eu consigo calcular o campo elétrico. E ali, de uma forma matemática um pouco mais completa, a gente sabe que o campo elétrico, então, é o gradiente de V. V é uma grandeza escalar, potencial elétrico, ou a diferença de potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, se eu tomar o gradiente dessa grandeza escalar, eu consigo encontrar, então, quem é o campo elétrico. E aqui um exemplo, a carga pontiforme, o potencial a uma distância R. Então, esse é o potencial R que eu tenho. Então, uma carga, qual que é o potencial? É o produto de uma constante vezes K, vezes Q, dividido por R. E aí, se eu quiser saber qual é o campo elétrico, eu sei que nesse caso, uma carga pontiforme tem uma simetria radial. Então, com isso, eu consigo calcular o campo elétrico radial. Então, é simplesmente eu tomando a derivada em relação à posição. Uma outra situação interessante que a gente encontra nessas situações é que, como o potencial elétrico é uma grandeza escalar e ele vai trazer informações ali do campo, a gente pode definir as equipotenciais, que são pontos onde o meu potencial é o mesmo. Então, equipotencial com o mesmo potencial.
Então, se a gente olhar essa expressão ali de definição da relação entre potencial e campo elétrico, eu vou ver que se eles estão na mesma direção, podem estar com sentidos opostos, mas na mesma direção, ali os vetores, por exemplo, eles são paralelos, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma variação de campo elétrico e uma variação de potencial. Agora, se esses vetores, por exemplo, são perpendiculares, se eu variar, então, o meu campo elétrico, o meu potencial não muda. Então, isso leva a uma consequência importante, é que em direções perpendiculares ao meu campo elétrico, eu tenho as chamadas curvas de potencial. Em direções paralelas ao campo elétrico, eu vou ter ali uma diminuição ou um aumento do meu potencial. Então, se eu estou ali, o meu campo elétrico é numa direção, se eu estou paralelo, eu posso aumentar ou diminuir o meu potencial. Enquanto de forma perpendicular ao meu campo elétrico, eu estou nas minhas equipotenciais. Então, uma região onde o meu potencial é constante, a gente chama isso de equipotencial. Então, da mesma forma que eu dei o exemplo lá da carga pontual, aqui também eu posso definir de uma carga pontual primeiro o campo elétrico e depois as potenciais. Então, são linhas ali, se eu manter a mesma distância R da carga, eu vou ter as chamadas superfícies equipotenciais dessa carga pontiforme. E aí, o sinal do potencial vai depender da carga. Então, o campo divergente, para trazer a carga do infinito, é a favor do meu deslocamento. E no caso de uma carga negativa, isso será, então, contrário ao meu deslocamento. Aqui uma outra forma da gente ver se eu tenho duas curvas de potencial, então eu tenho um potencial V1 e um potencial V2. Então, tem uma equipotencial V1 e uma equipotencial V2. Então, significa que o meu campo elétrico ele é perpendicular a essas equipotenciais. Então, se eu souber ali o ΔV entre V2 e V1 e a distância entre eles, eu posso calcular o meu campo elétrico, tá certo? Então, se para percorrer um ΔV a gente anda pouco, então significa que o meu campo é intenso. Então, ou se eu ando muito para eu ter um ΔV, então significa que o meu campo é fraco. Agora, se eu ando pouco e o meu ΔV já mudou bastante, significa que o meu campo é mais intenso. Então, regiões de equipotenciais próximas significa que o campo é intenso. E campos menos intensos vão gerar equipotenciais mais afastadas. E aí aqui eu quero que vocês deem uma pensada, pausa aí o vídeo e vê se essas equipotenciais do dipolo elétrico estão corretos. E aí lá no experimento a gente vai fazer essas equipotenciais. Bom, pessoal, então essa foi a teoria da nossa prática. E agora então a gente vai lá para o laboratório fazermos alguns experimentos relacionados à diferença de potencial, a campos elétricos e curvas equipotenciais. Então, até a próxima aula.